foi de fato já a frequência que mudou. E também a consistência, porque quando eu comecei a introduzir, o cocôzinho dele já começou a aparecer umas bolinhas mais durinhas e aquilo ali me deixou preocupada, porque ele fazia muito esforço para evacuar, contraía o abdômen. E eu vou estar mostrando para vocês as massagens que ajudam nesse momento em que a criança tem prisão de ventre. Também serve, claro, para você que tem um bebê recém-nascido em casa, ó. Isso também ajuda bastante, tá bem? Olha aqui, olha aqui. Gente, também que eu peguei que funciona e ajuda é você pegar água morninha e colocar no ânus do bebê. Constipação ou prisão de ventre. Nossa, gente, esse é o resultado após a introdução alimentar. Muito comum acontecer com os nossos bebês, como aconteceu de fato com o meu Arthur. Bem, pessoal, eu sou Edicleia Baianinha, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, não é inscrito, se inscreve no meu canal, seja muito bem-vindo. E você que já acompanha meus vídeos, já dá aquele like para o vídeo de hoje, valeu? E para não perder o hábito, comenta já aí, cheguei, Baianinha, que é para eu saber que você está acompanhando os meus vídeos, tá bom, gente? Então, como eu já disse para vocês, o assunto de hoje nós vamos falar sobre constipação ou prisão de ventres nos bebês. Para quem está acompanhando meus vídeos, percebeu que a gente introduziu aí os alimentos com o Arthur. Nós estamos nesta fase de introdução alimentar e hoje, gente, eu vou estar conversando com vocês sobre esse tema na perspectiva enquanto mãe. Então hoje eu tô passando dicas aqui de mãe para mãe, tô falando como mãe, o que está e trazendo para vocês aquilo que está acontecendo de fato nesse momento com o meu bebê e como que eu tô agindo diante dessas situações, para ficar a minha experiência, para ficar a minha dica para outras mamães que estão passando pela mesma situação que eu. Inclusive, vocês podem estar, a gente, também interagindo no meu chat aqui junto comigo, para que a gente possa estar fazendo essa troca de experiências, porque é assim que a gente se ajuda. Principalmente mamães como eu, que são imigrantes e se encontram na mesma situação em que eu me encontro, né, sozinha, muitas vezes sem ter com quem muito contar, a não ser mesmo os médicos que acompanham os nossos filhos, que graças a Deus já é de muito grado, mas é bom a gente ter essa troca de dica também de mãe para mãe, isso é muito importante. Então, gente, como vocês viram, né, eu introduzi os alimentos para o Arthur, comecei pelas frutas, introduzi a sopinha, né, e o Arthur, ele teve todo o período de mama exclusiva até os 4 meses, então até os 4 meses a gente não tinha esse problema de constipação ou prisão de ventre. O Arthur, ele evacuava, sempre evacuou muito bem, por sinal. Natural, né, gente? Acredito que todo bebê que mama é normal evacuar mais de uma vez, inclusive 2, 3 vezes. Inclusive, ele tinha a frequência de mais de 3, 4 vezes que ele evacuava por dia. Então, era mais ou menos essa frequência no período em que ele somente amamentava. Gente, foi instantâneo. A partir do momento que eu comecei a introduzir as frutas, tá aí nas gravações, vou lá procurar na playlist, os momentos em que eu comecei a introduzir as frutas, os legumes para o Arthur, foi instantâneo. Vou introduzir um novo tipo de alimento para ele, o cocô dele mudou de imediatamente. Já saiu daquela consistência de bem molinho para já uma consistência diferente. E, consequentemente, também, ele já teve uma dificuldade maior para evacuar. Ele já não evacua com tanta regularidade, já não é mais assim que come, evacua. Então, estava habituada realmente com essa frequência que ele tinha anteriormente. Então, isso me deixou um pouco assustada e apreensiva a priori. Foi, de fato, já a frequência que mudou. E também a consistência, porque quando eu comecei a introduzir, o cocôzinho dele já começou a aparecer umas bolinhas mais durinhas e aquilo ali me deixou preocupada, porque ele fazia muito esforço para evacuar, contraía o abdômen e pronto, eu ficava realmente muito apreensiva com essa situação. Depois o cocô, quando começou, eu inclusive registrei para vocês durante a introdução alimentar que eu não coloquei a banana, misturei com mamão. Quando eu comecei a introduzir esses alimentos, inclusive já fica como dica de como agir, é você pensar em alimentos que venham a ajudar a soltar
as fezes do seu bebê. Então, quando eu comecei a introduzir alimentos como mamão, os legumes, dentre os legumes, eu comecei a pensar no brócolis, que são alimentos que ajudam a soltar as fezes. Então aí o cocô já saiu daquela consistênciazinha de muito durinho para a consistência normal, mas ainda assim, gente, ele continuou tendo a mesma dificuldade na hora de evacuar, sempre fazendo bastante esforço. Claro, meu primeiro passo foi conversar com o médico do Arthur para saber o que estava acontecendo e se era normal. Ele disse para mim, óbvio, que é normal, é natural, é comum para os bebês dessa idade. Lembrando que o Arthur acabou de fazer 6 meses. Eu introduzi a alimentação para ele bem no início dos 5 meses, porque foi no finalzinho mesmo dos 4, já iniciando os 5 meses, então conto como os 5 meses. Então foi esse período que eu comecei a introduzir os alimentos para ele, porque ele foi para o infantário, né, gente? Então já tinha que ser realmente nessa faixa etária. E como eu sempre saliento para vocês, não pode passar dos 6 meses esse período que a gente está passando agora, que é esse período de introdução alimentar. Então o Arthur começou nesse período com orientação médica, foi uma decisão nossa, já que ele iria para o infantário, nesse finalzinho de 4 meses, iniciando 5 meses. Foi quando ele de fato introduziu os alimentos para ele, e ele começou a apresentar já de cara esse tipo de dificuldade. Então, novamente, voltamos a conversar com o médico. Ele falou para mim que era normal, que era comum para os bebês que estavam passando por essa situação, saindo do aleitamento materno para introduzir novos alimentos. Então, que realmente diminuiria essa regularidade que ele já tinha de frequência do cocô para menos dias, como aconteceu. O que não podia deixar de fazer cocô. Então a gente tinha que estar realmente, como a gente ficou atento, né, a regularidade como é que estava de dias. Eu ficava muito atenta na questão, quando chegava o 3º dia, eu já ficava realmente muito apreensiva. E vou dizer pra vocês, gente, enquanto mãe, por mais que a gente escuta dos médicos falarem, é normal, mas a gente vê o sofrimento do nosso bebê e a gente fica muito aflita e apreensiva com tudo aquilo. Então o que eu fiz? Aí eu fui buscar, gente, todas as dicas possíveis, assisti diversos vídeos, pegando todas as dicas possíveis para estar ajudando o Arthur nesse processo de evacuação. Então vou mostrar para vocês quais foram as dicas que eu segui, né, para estar compartilhando com vocês e que vocês também podem fazer e que de fato ajuda bastante. Então vou começar mostrando para vocês as massagens. Gente, eu mostrei já pra vocês também as massagens no período em que o Arthur teve cólicas lá atrás. Vamos lá na playlist. O Arthur sofreu com cólica nos primeiros meses de vida e a gente já usava essas massagens nas cólicas. Então, quando eu vi que as massagens também iriam ajudar na evacuação, de fato, e também já ajudava no período das cólicas, também o motivo era esse, porque ele sentia muita dor sempre que ele introduzia alimentos e que ele ia fazer o cocô. Então a gente ajudava ali com as massagens, e isso permaneceu agora na introdução alimentar. E aí o que realmente ajuda bastante na hora da evacuação são essas massagens que eu vou mostrar já já pra vocês, como que vocês podem fazer com o bebê. Vou relembrar, porque eu já mostrei num vídeo anterior também, quando falei das cólicas. Vai lá no outro vídeo também conferir novamente. Então, gente, agora estou aqui com o meu bebê, com o meu Arthur, e eu vou estar mostrando para vocês as massagens que ajudam nesse momento em que a criança tem prisão de ventre. Também serve, claro, para você que tem um bebê recém-nascido em casa. Essas massagens, elas são sempre bastante úteis, porque elas também servem para prevenir e ajudar também em relação às cólicas dos bebês recém-nascidos, nesses primeiros momentos de vida, tá, gente? O Arthur, ele já tá com 6 meses, como eu falei, já mencionei, a gente já introduziu alimentos para ele. Hoje, por exemplo, ele ainda não fez o cocô. Ontem ele fez bastante. Hoje ele ainda não fez. A frequência do cocô dele já se reduziu a 1 cocô por dia nesse período que a gente está agora de introdução alimentar. Então, o que está acontecendo é que o Arthur normalmente, nos últimos dias, ele tem feito 1 cocô por dia. Vejam que nesse momento a gente observa, claro, ele acabou de se alimentar, então tá um pouquinho alto, mas eu acredito que ele também tá com um pouquinho de gases. Eu sinto, ó, um pouquinho de gases na barriguinha, um pouquinho estufada demais. Então é um bom momento para eu poder já começar a fazer as massagens. Então, a priori, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas massagens que ajudam a contrair o diafragma e que vai ajudar ele a soltar gases.
então eu vou puxar pra cima. Ó, fazendo esses movimentos circulares. Puxando pra cima. Né, filho? E mamãe. Gente, a massagem ela é muito simples, não tem muito mistério. A massagem que vai ajudar ele a evacuar, você sempre vai fazer movimentos circulares na região aqui, abdominal do seu bebê. Então, olha só, na barriguinha. Pode ser assim, também pode ser assim. Olha, isso ajuda bastante. Vou tirar mais a mãozinha para vocês enxergarem melhor. Eu também vou tirar mais a calça aqui. E vou puxar a fraldinha um pouco mais para baixo. Pronto, assim fica mais visível, para que vocês percebam o que eu tô fazendo, ó. Esse movimento aqui, certo? É esse movimento aqui de massagem que eu estou fazendo no sentido horário. E sempre, ó, nessa região aqui, observem. Eu também posso fazer assim, ó. Só sei que ele começa a soltar gases, é comum quando eu tô fazendo esse tipo de massagem nele. Ele já começou a soltar os gases e em seguida fazer cocô. Não sei se vai ser dessa vez, normalmente ele tá fazendo o cocôzinho mais tarde, mas ele ainda não fez hoje. Eu tô aqui no período do meio-dia. Possa ser que ele faça, possa ser que ele não faça, né? Eu tô já fazendo pra já ajudar, porque como ele não fez cocô ainda, já ir trabalhando. Quando ele vinha assistir à vontade, não tenha tanta dificuldade, né, filha? Então, olha, agora eu tô fazendo com as perninhas, movimentos circulares. As duas perninhas para um lado, duas perninhas para o outro. Vou tirar a calça por completo, porque também tem um outro movimento que eu gosto bastante. Que é assim, olha. Assim, pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Né? Nesse momento o Arthur tá muito bem, gente. Quando é que a gente percebe que ele tá realmente, de fato, com a prisão de ventre, que ele tá sofrendo? Claro, ele vai se sentir incomodado, ele vai chorar bastante, ele fica se espremendo e contrai muito o abdômen. Então, quando você perceber que o bebê ele realmente tá sofrendo com a prisão de ventre, ele vai estar, pelo menos o Arthur apresenta tudo isso. Ele chora, ele fica incomodado, ele pressiona bastante o abdômen, ele se esforça, faz força para fazer cocô e não consegue. Eu tô usando aqui agora, né, o momento com ele para estar compartilhando com vocês como que eu faço a massagem. Mas ele, nesse momento, ele tá muito bem, né, filho? Eu digo, eu tô bem, apesar de não ter feito cocô ainda hoje. Fiz ontem bastante cocô. Tô com a barriga um pouco inchadinha, porque eu comi nesse instante. Também tem, sim, um pouquinho de gases. É normal ter, né, filho? Opa! Então, ó, esse movimento também ajuda. Sobe a perninha, baixa a perninha. Sempre contrair, ó. Essa região aqui. Vai ajudar. Né, mamãe? Movimento ainda com as pernas, gente. Esse de pedalar, ó. Esse também ajuda bastante. Tá bem? Olha aqui, olha aqui. Pronto. Fora isso, a gente brinca bastante com o bebê, põe ele em movimento, ajuda bastante brincar com o seu bebê. Então, tira um momento pra ele, pra estar ali, né, mamãe? Fazendo brincadeirinhas, fazendo ele movimentar bastante o corpinho, as mãozinhas, né? Que vai ajudar. Todos esses movimentos, eles vão ajudar bastante na digestão do bebê. Esperar o resultado, né, gente? Isso aqui são dicas pra vir ajudar o bebê a evacuar. A outra dica, como eu falei pra vocês, se nada adiantou, claro, vai esperando um pouquinho, sempre vai dando um tempinho pro seu bebê reagir. Se não tá resultando, gente, aí vocês vão para outras medidas que também ajudam. Por exemplo, como eu falei pra vocês, vocês podem pegar um algodãozinho, mergulhar numa água morninha e ir lá no canal do reto, né, no ânus, e respingar um pouquinho para estimular. Uma outra dica também, vocês podem pegar, gente, supositórios. Vou mostrar
mostrar pra vocês. Por exemplo, esses caninhos aqui, ó. Vocês podem usar, claro, só pra fazer uma massagenzinha ali, ó, no canal do reto, tá? Fazer um movimentozinho assim circular na região. Pode introduzir um pouquinho só, não precisa ser todo, claro, para estar estimulando ele a fazer cocô. Em últimos casos mesmo, como eu já falei, eu vou novamente enfatizar para vocês, e claro, com a receita médica, né, conversado com o médico, se realmente já tem muitos dias e ele tá sofrendo muito, ele não fez cocô, aí partir de fato para o laxante, porque o que não pode é ficar o bebê sem fazer cocô, né, gente? Né, filho? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas. E não esquecem, hein? Se estão gostando, deixa um like. E, claro, gente, aí a gente começa a partir para outras situações, quando realmente nada surge efeito. Como, por exemplo, você pode... Eu não gosto muito de estimular com um supositório pequenininho assim de glicerina, porque eu tenho medo de introduzir, e não é o caso de uma introdução. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o que vocês podem fazer é estimular apenas simulando como se você fosse introduzir algo, mas não introduzir, certo? É apenas a estimulação. Então, por exemplo, existem, claro, esses, como é que se diz? Containerzinhos de laxantes. Não vou introduzir, tá, gente? Apenas tenta a priori. São todas as tentativas possíveis. Em último caso mesmo é que você vai introduzir um laxante. Então, por exemplo, você pode estar introduzindo esse caninho lá, fazendo uns movimentozinhos, né, circulatórios no canal do reto. Assim como você pode também, ó, introduzir, né, sem colocar o produto lá dentro, apenas para servir de estimulação, tá bem? Então faz isso. Em último caso mesmo, e conversado com o médico e com a receita médica, se não tiver outro jeito, é que você vai de fato introduzir lá e apertar para poder aplicar o laxante no bebê. Como eu já falei para vocês, eu apliquei por 2 vezes no Arthur, porque de fato ele já tinha bastante dias sem fazer cocô, mas foi sobre orientação médica, com receita médica, tudo certinho. Então, como é que foi? Vai lá no meu vídeo, aproveita, vai lá no vídeo do supositório, porque a forma de aplicação é praticamente a mesma. Você vai impulsionar as perninhas do bebê para cima, tá bem? Você vai pegar lá o seu supositório, né, o seu laxante, tira a tampinha, claro, ele normalmente é esse formato, caninho. Você vai introduzir, não todo, tá, gente? Não tem necessidade de introduzir tudo isso no ânus do bebê. Então você vai aplicar as perninhas pra cima, lá você vai introduzir no ânus do bebê e vai apertar de forma que tudo que tá dentro entre, né, lá para o bebê. E você vai fazer o quê? Ó, fechar as perninhas dele, né? Lá aplicou, segura um pouquinho aqui as perninhas. Gente, é instantâneo. Quando eu apliquei o laxante, pareceu um distribuidor. Sabe? Ele já começa de imediato a soltar as gases e colocar tudo pra fora. Mas lembrando, gente, esses tipos de laxante podem prejudicar a flora intestinal do bebê. Eles são bastante eficazes, é de imediato que solta o cocô, mas só deixa pra fazer isso em último caso. Tenta todas as outras alternativas possíveis, só parte de fato para a introdução do laxante, se realmente o bebê já tiver muito tempo sem fazer o cocô e diante do auxílio médico, tá? Fica aí de fato essa dica. É isso aí, gente. E pronto. Além das massagens, gente, alimentos. Então, conversa com o médico para que você possa focar naqueles alimentos que ajudam a soltar, né, as fezes do bebê. Eles ajudam bastante. Uma outra dica, gente, deixa o bebê se movimentar bastante, tá? Então coloca ele sempre em um tapete, no chão. Nessa fase de 6 meses, principalmente, ele já deita, rola bastante. Então brincar com ele, né, sacolejar, para que ele tenha bastante movimento, que isso também ajuda a estimular, né, esse procedimento da digestão. Uma outra dica, gente, também, que eu peguei, que funciona e ajuda, é você pegar água morninha e colocar no ânus do bebê até melhora. Aí, de fato, é que a gente vai introduzir o laxante. Eu cheguei a introduzir, sim, um laxante, como eu falei para vocês, sobre recomendação médica. Para chegar nessa situação, conversa com o médico do seu filho. Gente, o laxante, ele é muito bom. Ele realmente, ele ajuda, é instantâneo. Ele parece um desentupidor. É você colocar e o bebê evacuar logo em seguida. A primeira vez que eu apliquei 2 vezes. Ele demorou
cerca de 5 minutinhos, em seguida ele já foi fazendo cocô. E a segunda vez já foi instantâneo, foi aplicar e ele de fato já fez cocô. Mas como eu falei pra vocês, esse foi o meu último recurso em um momento em que ele realmente já tinha vários dias sem fazer cocô e foi sobre orientação médica, tá bem? E aí vem, gente, a gente fica tão apreensivo, tão aflito, que se a gente pudesse, a gente aliviaria aquilo rápido, né? Pelo menos esse meu sentimento de mãe é o que eu tinha, querer fazer o bebê fazer cocô. Não vi a hora de ver o cocô do Arthur, óbvio. Se vocês gostaram demais desse vídeo, não esquece, deixa o seu like e deixa um comentário, um feedback aí, gente, se vocês têm dúvidas, se vocês têm algo mais a acrescentar. Vamos aqui, ó, mamães, vamos nos unir aqui nessa corrente de força, unidas venceremos, uma ajudando a outra. Coloca a dica aí que funcionou bem com o seu filho, para que a gente possa uma ajudando a outra, para me ajudarem também, valeu? Porque esse é o intuito do meu canal, gente. Esse é o intuito desses vídeos de maternidade, a gente tá fazendo essa troca. Então fica aí, mais esse vídeo de maternidade, mais essa contribuição aí, mostrando pra vocês as minhas experiências com o meu bebê Arthur. E espero que vocês tenham gostado. É isso aí, gente. Um beijo da Baianinha. Até o próximo vídeo. Fui!